Um salve, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar sequência ao nosso estudo a partir da pergunta 189. Peço que todos se inscrevam no canal, deixem o seu like, façam comentários e compartilhem com o maior número possível de pessoas para que essa informação chegue o mais distante e conseguirmos que ela chegue. Vamos lá, Vânia. Vamos continuar, William. Boa noite. Boa noite. E vamos continuar na parte segunda, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. 191. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância relativa, porque já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Pergunta A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado do germe. Kardec. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. É a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Bom, vamos dar uma paradinha para comentar, e na realidade a gente vem falando isso já faz algum tempo, que a vida do espírito é a mesma coisa que a vida aqui na carne. Ela tem continuidade. Ela não para, ela não fica fixa. Acabou aqui, ficou fixa do plano espiritual, ponto. Se você tem 10 anos, fica com 10 anos a vida inteira. Se você tem 80, fica com 80 a vida inteira. Né, William? Você quer dar uma explicação sobre isso, que nós já demos em outros vídeos? Isso, eu acho que é muito importante colocarmos que o espírito, tanto quanto o espírito desencarnado, tanto quanto o espírito encarnado, eles evoluem da mesma maneira, né? O que acontece, inclusive, com aqueles que desencarnam com mais idade, eles podem assumir imagens ou feições mais jovens, eventualmente até infantis, caso eles desejem, com o objetivo de realizarem as tarefas que eles precisam realizar. Porque, como já dissemos também, uma vez que você já se apruma dentro daquela sua visão do plano espiritual, você já sabe que você não precisa ter uma série de coisas que, invariavelmente, você tem quando você está encarnado. Já dissemos que o espírito, principalmente no início da sua jornada, quando ele desencarna, ele ainda come, ele ainda bebe, ele ainda dorme, ele ainda
faz as suas necessidades fisiológicas, tudo isso não muda, mas a partir do momento que ele passa a entender que isso não é mais necessário, ele deixa de fazer. Então, ele passa a ter mais tempo, ele passa a ter mais condições, inclusive de se curar de várias situações, porque as enfermidades existem também no plano espiritual, mas elas passam a ser muito menos agressivas nesse aspecto. E a sua própria vestimenta física, o seu perispírito, ele é plástico, então você consegue moldá-lo em novas versões, geralmente de si mesmo, porque é o que faz mais sentido, afinal de contas, você teve essas suas versões, e você consegue, então, aparecer dessa forma. Eu acho que isso resume bastante o que já foi dito lá em 1857 pelo Espírito de Liberdade para Kardec. Né? Continuando, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Bom, pela lógica, quando você está num curso superior, alguma coisa, se você estudou, se você fez bom proveito do curso, se ouviu bem as lições, se você fez, aliás, tudo o que deveria ter feito, quando você tem uma prova, você tira ela simplesmente de letra. Nós podemos tomar isso como referência numa escola. Com Quando certeza. você presta, não é? Você presta atenção no professor, você faz as suas lições de casa, faz os seus trabalhos, faz as suas pesquisas. Você, quando aparecer a prova para você, é simples. Com certeza, não existe, e uma coisa que a gente já falou em vários vídeos também, não existe no plano espiritual nada que seja fantástico, tá? Não existe mistério também, né? Não tem mistério. As coisas são gradativas, tanto quanto são aqui para nós, então não adianta. Aliás, um vídeo bem interessante que gravamos, como esse vídeo vai ser publicado na semana que vem, na semana passada, então a gente convida a todos para assistirem, que é um vídeo sobre a paciência, tá? É bem interessante, porque ele fala bem sobre esse assunto, que a gente tem que ter paciência para fazer as coisas. Principalmente no final do vídeo. Aí tá ótimo. Fiquem até o final e assistam, que vocês vão ver um exemplo de paciência perfeito. Pergunta A. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Você é aquilo que a gente colocou da escola, a mesma coisa. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que seja atual? Com relação à posição social, sim, como espírito, não. Porque se aprendeu, né, William? Não apaga. Está lá nos registros. Não retrocede. Não tem. Existe aí uma teoria da metempsicose, que o homem pode se transformar num animal, Isso é uma bobagem. outra encarnação, e essa teoria já caiu por terra há muito tempo, né? Isso é bobagem. Mas não retrocede nem nessa evolução, nem na questão do princípio inteligente de homem, né?
como retrocedendo como um princípio vital de um animal, ou mesmo um princípio semi-inteligente de um animal doméstico. Isso também não acontece, como também não retrocede na sua própria evolução. Aquilo que ele está, ele pode até estacionar, mas voltar ele não volta. Eu acredito, eu acho que isso acontece também em toda a natureza, nos animais, tudo. Eles aprenderam, naquela encarnação, fica aprendido. O seu inconsciente, o seu espírito lá, a sua essência, tem aquele aprendizado, aprendeu, não volta mais. Exatamente. A evolução, ela é para todos. Ela é eterna. Bom, 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. A pergunta A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim, se ele se arrependeu, isso constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde. Eu não acredito que quem é mau pensa assim: eu um dia vou ser bom. Jamais. Quem é mau já tem o instinto mau, ele carrega aquele mal, até que um dia ele se canse de ser mau. Não é? Não é, André? Você também não concorda com isso? Boa noite, André. Boa noite. Ele muda se ele se cansar de ser mau. Exatamente. Ele não vai ficar pensando que no futuro ele vai ser bonzinho. Não, tudo depende da vontade, né? É. A vontade é soberana. E temos uma situação bem importante, né? Que isso também a gente aprende com os bons espíritos, né? Eu gosto de falar dessa forma, como o Chico falava, que é bonito, né? Pelo menos as pessoas falam, nossa, ele copia o Chico, né? Mas como os bons espíritos nos ensinam. O aprendizado, ele é sempre muito particular, e cada um vai saber exatamente qual é o momento de parar de sofrer, de parar de errar, de resolver as suas pendências, de elevar-se frente às suas vicissitudes, né? Então, isso é bem interessante. Agora, a pessoa que é impregnada ou que atua diretamente no mal, querer fazer isso ao contrário, realmente é bem difícil. Não vou dizer que seja impossível, mas eu acredito que seja bem difícil. A resposta está muito clara aí, né? Aquele que assim pensa... Mas, assim, só concluindo, na verdade, já falam os espíritos aqui para a gente que fazer o mal já é muito sofrimento. Chega uma hora que esse sofrimento, a pessoa desiste de tanto sofrer, porque sofre muito quem faz o mal. Não é que só quem faz o mal é feliz. Não, quem faz o mal sofre muito. Andréia, considerando que a gente sabe que é a lei do retorno, o que você manda, você recebe em dobro. Então, com a lei do retorno, com certeza. A resposta, vamos lá. Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que ele se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. Então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa razão porque na Terra
os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Agora, Kardec. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Isso vai tudo pessoal, como diz o William, como falou o André, é muito individual. Se ele está sofrendo muito, está cansado de sofrer, sofrendo perseguições, está sofrendo a lei do retorno, ele não vai querer isso eternamente. Ele vai, não, chega, estou cansado, vamos mudar. Não é isso? Aí, agora vamos ver. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio de tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Essa é uma boa pergunta. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tentem. Pergunta A. É o corpo que influi sobre o espírito para que se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Kardec. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações. Vai destilando devagarzinho, né? E em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Fala, William. Uma coisa muito importante que eu gostaria de colocar nesse ponto aí, que a gente sempre fala, né? O meu espírito é assim, nossa, né? Mas o meu espírito não gosta disso, o meu espírito... Está errado, irmão. Você é espírito. Você é um espírito que tem um corpo e não o contrário. É muito importante que se diga isso, que se tenha isso bem claro na mente. Você, eu, Andréa, Vânia, todos nós somos espíritos encarnados. Portanto, nós temos um corpo. É o contrário do que todo mundo fala, que é até o habitual e que a gente fala, nós mesmos, sem querer, às vezes falamos. E essa pergunta responde exatamente isso. O que ele chama de licor ou álcool, o que ele chama dessa essência, né, que está dentro, é exatamente o que nós somos. E um dia nós seremos só isso. A gente não vai ter perispírito, a gente não vai ter corpo, não vai ter nada dessas outras coisas. E é importante a gente falar e ressaltar também que cada um tem um tempo. A gente pode encurtar o nosso aprimoramento, a gente pode evoluir mais rápido, né, trazendo em miúdos, dependendo da nossa vontade. Ou a gente pode dificultar muito o nosso caminho, dependendo da nossa vontade também, né? Então, ao espírito consciente, entendendo as leis de Deus, entendendo o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ele abrevia todo esse processo de depuração, né? Que está aqui feito uma analogia com o alambique. Você pode alçar aí voos mais altos muito mais rapidamente do que se você for uma pessoa
renitente no mal, eu diria até teimosa, né? Então, fica tudo de acordo com o livre-arbítrio de cada pessoa, o caminho que ela vai trilhar. Agora nós vamos começar um assunto que a gente até falou isso num vídeo nosso, que é bem interessante. Qual é a sorte das crianças depois da morte? Pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes, ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pergunta A. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que do pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? E é verdade. Bom, os nossos filhos, eles têm uma encarnação a mais que a gente. Então, eles já estão, veja bem, eles estão na frente, eles já estão vindo outro. Nós ainda estamos lá atrás. O filho veio e está aprendendo coisas novas, que com muito mais facilidade do que a gente está trazendo nossa bagagem. Fala, Andréia. Na verdade, não significa que é uma ordem, né? Que exista uma ordem. Você pode realmente receber filhos com evolução muito inferior à sua. Isso não quer dizer que seus filhos necessariamente estão à sua frente. Você pode receber como uma missão, por exemplo, um filho extremamente endurecido, emperdecido no mal, e que você tenha assumido essa missão de orientá-lo, né? Então, essa questão cronológica, ela não é uma questão assim que determine um grau de evolução. Então, eu acho assim, não, a gente sabe disso. Não existe regra. Não existe achismo e não existe todo mundo igual. Cada caso é um caso, cada ser é um ser. Kardec explica isso de longa data, desde o início do Livro dos Espíritos, ele fala isso, e a gente vê isso frequentemente na casa. Quem tem 5 filhos, os 5 são completamente diferentes um do outro. Um pega a matemática com rapidez, ou é bom na escola, o outro não quer nem saber, só faz malandragem, e etc, etc, etc. Então, é muito difícil falar. Bom, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que ele tem que padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque ele já progredira até a pureza. Segundo também alguns estudos, às vezes a criança vem para passar 5, 6 anos, porque ficou faltando numa encarnação que foi antecipada, a morte, ele ficou faltando aquele trecho de vida necessário, às vezes por causa do pai ou por causa da mãe, ele vem e passa por aquela fasezinha pouca que ele vem para fazer. Um caso que eu tive contato bem próximo é do mentor espiritual do Centro Espírita Caminho da Luz, essa história que eu estou contando e falando abertamente, porque já foi contada, inclusive, pela nossa querida Maria Helena Fernandes Sais, a Marlene, que chegou a falar isso em vídeos, inclusive antes de desencarnar 10 anos atrás, e ela contava sempre essa história para a gente lá. O Luizinho, ele teve várias encarnações, e ela conheceu, inclusive foram registrados num livro, que sinto muito, eu não lembro o nome agora, e ele contava que quando ele voltou na última encarnação, que ele foi sobrinho dela, na verdade, sobrinho do marido dela, e que teve com ela uma relação muito, muito próxima, né, de tia, e que isso fez com que ele, inclusive, depois de desencarnado, assumisse a sua figura jovem, para que pudesse dirigir o trabalho espiritual do centro. Ele voltou naquela última encarnação que ele desencarnara com 8 ou 10 anos, eu não me lembro exatamente agora, porque encarnações passadas, muito passadas, muito tempo atrás, ele havia ceifado a sua própria vida 10 anos antes da programação. E ele desejou vir naquela encarnação exatamente para cumprir aquele período com esse objetivo.
Então, quer dizer, isso inclusive prova, e olha, isso é bem importante. Às vezes a pessoa fala, se matou, vai vir dementado, ou vai vir com algum problema. Não necessariamente. No caso, se eu não me engano, 7 ou 8 encarnações antes, ele havia se suicidado, e ele voltou para viver esses 8, 10 anos, que era o tempo que ele precisava ter continuado, desencarnou afogado na praia, né, no mar, e porque era o tempo que ele precisava. E quando chegou no plano espiritual, passados algo como 15, 20 anos, ele trouxe para ela o convite, para ela e para um grupo de mais 12 pessoas, para fundar o Centro Espírita Caminho da Luz. Então, é isso. Tá certo. Vamos continuar. 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais, né? Pergunta A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Ora, Kardec faz um grande comentário. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhes dão. A lei civil a absolve de seus crimes, pois, diz ela, obraram sem discernimento. Isso merece tudo depois um adendo. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que por intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas a mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco han progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Hoje em dia, a gente tem até países, assim como algumas cidades lá, dos estados dos Estados Unidos, que as crianças vão para a prisão. Crianças são decretados lá, prisão para eles. Criança de 9 anos, que saiu atirando em todo mundo na escola, eles são presos. Então, Kardec ali, naquela época, acho que não se fazia isso. Não, mas hoje... é muito importante lembrarmos de novo que esse livro foi escrito em 1857. Então, naquela época, isso era a realidade. Isso. No Brasil mesmo, nós já temos situações de antecipação da maioridade, inclusive penal, né? E ainda não é o que deveria ser, inclusive pela própria visão da justiça dos homens, mas isso já é um fato.
Então, a gente tem sempre que lembrar aos nossos amigos que nos estão acompanhando que esse livro tem quase 200 anos de história, né? São 167 anos já. E tem crianças que desde pequenininho têm instintos ruins. Já trazem com eles. Já trazem e ficam fazendo coisas com os irmãos, com os colegas de classe. Já tem criança que traz essa maldade com ela, não perdeu, não. Ou seja, como sempre se fala, não há salto na evolução. Ele desencarnou ruim, passava por um processo ruim, eu acho que não tem salto. Eu acho que tem vamos ver. Eu acho que tem um ponto muito importante. Aliás, eu queria até falar, por uma razão, nós paramos na pergunta 199, então a gente começa a semana que vem na 200. Isso. Eu acho que fica legal para a gente encerrar. Tem alguns comentários que eu acho que são pertinentes. Certo. A gente tem que, uma vez que somos espíritas, umbandistas, enfim, espiritualistas, a gente tem que parar de achar que existe, né, esse negócio de idade, né? Ah, mas existe, né? A própria Vânia, ela vai dizer para mim, né? A hora que você tiver a minha idade, você vai ver as dores que eu tenho no corpo. Beleza, eu também tenho, porque eu também já não sou mais uma criança. Não é disso que eu estou falando. É óbvio que a idade cronológica do corpo físico é uma realidade e ninguém discute isso. Mas, para o espírito, não existe idade, gente. Tá? O espírito, ele é um ser, ele é uma luz que anima uma pessoa, um ser, eu, a Vânia, a Andréia e todo mundo que está assistindo aqui. Você é uma luzinha, e essa luzinha, ela não tem idade. Agora, quando ela passa por uma experiência na vida, quando ela reencarna, ela nasce criança e ela vai evoluindo dentro da sua cronologia enquanto ser humano, até chegar à idade bastante adulta. Hoje em dia, não raras pessoas chegam aos 100 anos. Então, Vânia, fica tranquila que você chega lá. Uma coisa muito importante, nós lembrarmos disso. O fato da pessoa ter, do espírito, ter desencarnado criança, não quer dizer que ele será criança eternamente. Antônio nos diz, e a gente ouve dos bons espíritos, não existem, nada no plano espiritual não faz sentido, essa é a frase dele, não existe nada fantástico e nem místico. Desencarnou criança, durante um tempo seguirá criança no plano espiritual, mas vai entender-se como ele pode evoluir. Da mesma forma, desencarnou muito idoso, meu padrinho, por exemplo, desencarnou com 99 anos de idade. Com certeza, com o passar do tempo, faz muito pouco tempo que ele desencarnou, não tem 4 meses. Ele vai poder perceber que ele pode ficar mais jovem, ele pode estar numa feição mais jovem, sem todo aquele peso que ele tinha na sua encarnação. Acho que esse é um ponto bem relevante. Né, Vânia, já que eu citei você com a sua tenridade de 76 anos quase, eu acho que você tem o direito de se manifestar. A palavra está com a candidata Vânia Jorge Alves. Pois não. Muito obrigado, meu caro correligionário. O que eu estava me lembrando aqui é que Emmanuel fala que as crianças perdem toda a consciência de vidas passadas quando renasce, quando pega o corpo, porque ele vai ter uma nova chance de fazer coisas melhores. E ele tem que ter o esquecimento de vidas passadas, porque presume-se que um pai, uma mãe, que ele vai ter, e que dê carinho, atenção, e que acompanhe toda a evolução escolar, física, moral, emocional, que é a obrigação dos pais. Não que todos façam, mas é a obrigação dos pais. Então, a lei diz o seguinte, que a criança fica sem a consciência do que fez, de tudo aquilo, e ele toma uma nova oportunidade de escolha de vida, que pode ser, por exemplo, uma mãe escolheu vir, esse espírito é um espírito rebelde, um espírito que aprontou. E essa mãe, no plano espiritual, é um espírito doce, meigo, amável, disse, eu quero ajudar essa criança, eu quero ajudar esse espírito, eu quero ser mãe dele. Eu vou tratá-lo com todo amor, carinho, porque nós vamos resgatar esse espírito. E ela vem, reencarna com o pai também de boa vontade, os dois se encontraram, casaram, aí tiveram esse espírito rebelde. Aí eles, os pais, que se comprometeram
a tratar com amor, carinho, educação, oração, explicar que existe Deus, trazer todas essas coisas boas que o pai e a mãe têm que trazer, né, para como tratar os outros seres humanos, e tudo bonitinho. E até uns 7 anos, o espírito vai direitinho. Ele até recebe e aprende, tudo bem. Após os 7 anos, ele retoma a vida dele. Todas as experiências começam a brotar dentro dele. Ou seja, instintos, coisas que, assim, não são defeitos. Eu não costumo dizer defeito. Eu costumo dizer que são características. Todas as características... Valores, né? Valores, todas as características que ele adquiriu noutras vidas começam a voltar. Aí é que entra o pai e a mãe para ajudar a tirar ele desse caminho ruim que ele esteve em outras vidas. Então, o pai e a mãe tentam. Só que, muitas vezes, o espírito é muito rebelde, é muito ruim, ele traz características muito fortes dentro dele do mal, e, infelizmente, o pai e a mãe, às vezes, não conseguem botar a criança no eixo. Mas eu tenho certeza que muitos conseguem. Com o amor, é isso que eles pensam, que o amor do pai e da mãe, esse amor colocando limites, colocando tudo que o pai e a mãe têm que ter com o filho, coloca ele no lugar certo. É por isso que ele vem. Isso sem contar que essa criança também faz com que o pai e a mãe se unam. Essa gravidez aproxima o pai e a mãe. Aí existe coisas ao contrário, que o filho veio para unir o pai e a mãe, para trazer esses dois espíritos de novo como pai e mãe, e ele vai trazer o amor para esse pai e mãe, para que os dois fiquem juntos. Tem sempre o contrário também. Emmanuel cita muito isso em livros dele. A candidata Andréa Jorge Alves tem direito à sua réplica. Não, na verdade, ela foi muito clara, né? É exatamente o que acontece. Cada caso é um caso, cada situação é uma história, enfim. E a gente só consegue pensar que a sabedoria divina ela é imensa e a perfeição existe. Não existe em nós, mas existe em Deus, né? Cabe a nós procurarmos dentro da nossa vida, darmos o melhor que a gente pode, buscarmos informações para que a gente possa se aprimorar, para poder fazermos melhor o nosso papel. Perfeitos, estamos muito longe disso, mas boa vontade, se não nos falta, a gente consegue caminhar. Então, a sabedoria da reencarnação é uma sabedoria imensa e pura misericórdia, aonde coloca em pé de igualdade todos os seres. E isso é muito importante, porque que Deus seria esse, tratando seres tão amados e queridos de maneira diversa? Então, não faria sentido algum. E a reencarnação vem justamente para dar sentido a toda essa benevolência. É para igualar todos os seres, né? Então, nós vamos encerrando, né, William, agora? Eu, por exemplo, né, me sinto pequenininho perto de vocês, que tem um conhecimento absurdo. Eu me sinto quase que... O Chico dizia que ele era um cisco, eu devo ser um subcisco, então. Não, William, você é o cisco do cisco. Exato. Cisco do exato. cisco. Como disse Mário Sérgio Cortella, né? Você é o subtreco do vice-troço, né? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, quero agradecer a todos. Peraí, eu tinha mais um comentário que eu quero agradecer às minhas colegas de trabalho. Oi, porque eu já li o Livro dos Espíritos, conforme dissemos lá no primeiro vídeo. Peço que todos maratonem essa playlist aqui. E já li ele mais de uma vez, né? Mas a primeira vez que eu leio com
com essa delícia, assim, da gente conversar, da gente analisar, de estarmos juntos para a gente poder fazer isso. Espero que as pessoas que estejam acompanhando tenham o mesmo prazer que eu estou tendo. Queria agradecer a vocês dois por isso, tá? Bom, A parte que me toca, eu também agradeço você. então, beleza. Vai, só para você não ficar chateada, André. E da parte que toca a você. Na parte que toca a mim, eu fico no meio desse cachorro-quente entre genro e sogra. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a todos pela presença no nosso vídeo. Mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos sempre juntos com vocês aqui, terças e sábados, conteúdo exclusivo. Domingos, estudo do Livro dos Espíritos. Segunda, aulas do professor Nestor. Todos os dias com sortes. E muito em breve, os nossos podcasts começarão também a serem divulgados numa outra data. Então, quero agradecer a todos e pedir, se inscreve no canal. É bastante trabalho que a gente tem para fazer esse estudo, para a gente dedicar esse tempo e muitos anos de conhecimento para poder trazer isso que a gente traz para vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like, muito importante para a gente, ele é o nosso presente, inclusive estamos próximo do Natal, deixa esse presente de Natal para nós. E comente e compartilhe para o maior número possível de pessoas poder conhecer essa palavra. Até a próxima. Axé. Axé. Axé.